Então, pessoal, vamos lá. Vamos terminar o assunto da prova, tá? A última parte do conteúdo, que é discutir o que acontece à distância entre uma reta e um plano, duas retas ou planos. Então, a primeira parte da aula de hoje, o quarto ponto da aula de hoje, né? Quarta possibilidade. Por quê? Porque na aula anterior a gente tinha visto três possibilidades: ponto, ponto, ponto reto e ponto e plano. Então, hoje a gente vai para a quarta possibilidade, que é a distância, né? A distância de uma reta a um plano. E esse é um caso bem simples, né? A um plano. Né? De fato, esse aqui, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que analisar a posição relativa. Quando eu te der uma reta e um plano, tu vai ter que analisar a posição relativa. Por quê? Porque existem duas possibilidades para uma reta e um plano. Se eu tenho um plano, e uma reta, aqui é o plano, que eu vou chamar de π, e uma reta, ou ela corta exatamente o plano, dessa forma, tá? Dessa forma. E nesse caso, a distância é zero, obviamente, porque tocou, né? Então não tem distância. Eu vou chamar isso aqui de figura 1. Ou eu tenho um plano e uma reta paralela. Paralela ao plano. E nesse caso, o que é que eu tenho? Né? Nesse caso, o que eu tenho é que encontrar, pegar um ponto, P0, e fazer o que a gente fez na última aula. Encontrar exatamente o pé da perpendicular ao plano. Tá? Então, a priori aqui, a gente vai recair em duas situações. Vou chamar isso aqui de figura 2, né? A gente vai cair em duas situações. A primeira situação é encontrar, primeiramente, a posição relativa entre a reta e o plano. Né? Ou seja, será que a reta toca o plano? Se tocar, a distância é zero. Né? Ou se eles estão paralelos. Então, vamos escrever isso, né? Isso aqui é a reta, R e R, né? Então, vamos escrever isso. Sejam RP, respectivamente, o plano, ou a reta e o plano, desculpa, respectivamente. Uma reta e um plano, quaisquer. Então, a distância, né? A distância, vou deixar aqui, né? A distância de R a π, indicada por, vou falar assim, ó, D, tá? Sempre vai ser D de alguma coisa. A gente viu na última aula. De R a π, quem estava presente. É o comprimento do segmento P0. Vou chamar esse pontinho aqui de P0, tá? P0. P0. Q. Aí quem é Q? É exatamente onde você toca o plano. Opa, então se é Q aqui, ó. Q. Então P0 aqui é igual a Q. Então a distância é exatamente no primeira figura 0. E na segunda a gente já sabe calcular a distância de dois pontos. Né? É o comprimento do segmento P0Q, onde P0 pertence à reta e Q pertence ao plano. Tá? E nesse caso, há duas possibilidades. Eu já adiantei para vocês, né? Assim, há dois casos a considerar.
que são, o primeiro, o A. Se R está contida no plano, observa que esse é um exemplo aqui que o R corta no ponto, mas R pode estar contida no plano, tá? Eu só coloquei um deles. Se R está contida no plano ou, tá? R intercepta o plano, intercepta π, tá? Então, a distância de R até π é zero. Vamos colocar assim, ó, figura 1. Tá? Aí a gente pode considerar, por exemplo, aqui, ó, uma retinha aqui, R', tá? Só para vocês verem que a figura 1 pode ser representada de duas formas. Por R, tocar um ponto do plano, ou estar contido no plano. Tá? Então, essa figura 1, R' está contida no plano, ou R, interseção com o plano, é um ponto. Tá? Item B, como eu disse, só existem dois casos a considerar, ou a distância ser zero ou não ser zero, né? O segundo caso é exatamente se a reta for paralela ao plano. Se R for paralela ao plano, tá? Paralela ao plano, então a distância de R ao plano vai ser a distância de P0 ao plano. A gente já sabe disso, como é que encontra. Onde P0 é um ponto de R. E a gente sabe que não pode ser qualquer ponto de R. Isso foi feito na última aula. A gente sabe que tem que ser exatamente o ponto onde o pé toca perpendicularmente o plano. Tá? Então, que é exatamente o que está escrito aqui. Tá? E isso a gente já viu na aula passada. Então, a gente já sabe como calcular esse caso. Tá? Então, isso era o que eu queria falar de distância de uma reta a um plano. Então, a reta a um plano é bem simples, pessoal. Então, não tem mistério. Tá? Vamos agora calcular a distância entre duas retas. Tá? Então, o quinto caso, aí esse aí é um caso mais robusto, né? O quinto caso é a distância entre duas retas. Aí, esse caso, a gente vai ter que trabalhar, analisar um pouquinho mais, tá? Eu vou dar duas retas e existe em algumas possibilidades, né? Quando a gente tem duas retas, tá? Então, a gente viu na última aula, eu dei uma ideia mais ou menos para alguns que ficaram no fim da aula, né? Qual era a possibilidade, né? Da gente chegar com duas retas. Então, vamos reescrever aqui, né? Quais são as possibilidades se eu te dou, né, duas retas? É a seguinte. Se eu te dou duas retas, eu tenho que ou elas são coincidentes, né? Dou a reta aqui, ó. Opa, desculpa. A reta aqui. R1 coincide com R2. E a distância é zero. Ou elas são dessa forma, né? Vou chamar, sei lá, a primeira de R1 e aqui é R2. Elas são concorrentes. Então, nesses dois casos, a distância é zero. Essa daqui é a primeira possibilidade. Figura 1, tá? Uma outra possibilidade que tem distância é que as retas sejam paralelas. R1, R2. Isso aqui é a figura 2. Aí sim, a gente já sabe, inclusive, calcular as distâncias. Como é que eu calculo a distância? Pego um ponto da reta 1, pego outro ponto da reta 2, de tal forma que exatamente o pé direito faça aqui, o pé da perpendicular, pego o pé da perpendicular, tá? E eu calculo a distância dos pontos. Essa vai ser a distância da reta. E finalmente, né? Finalmente são se as retas são reversas, né? Elas não são paralelas, contudo, elas não se tocam. R1, R2. E aí a gente vai, esse caso a gente tem que trabalhar um pouquinho mais.
Tá? De fato, a gente vai ver que a gente vai ter que calcular a altura de um paralelepípedo. A altura do paralelepípedo vai ser a menor distância dessas retas. Ou seja, se eu pego um elemento aqui, outro elemento aqui, isso vai me formar um paralelepípedo. Vou tentar escrever isso aqui. Tá? E essa altura do paralelepípedo, que eu vou chamar aqui de... Deixa eu só tirar um pouquinho, que foi muito. Essa altura do paralelepípedo, que eu vou chamar de D, vai ser exatamente a distância, tá? Eu vou fazer uma figurinha melhor daqui a pouquinho, quando a gente chegar nesse caso. Figura 3, tá? Deixa eu tentar desenhar a figura já direitinho aqui, porque fica melhor para vocês verem. Então vamos desenhar a figura aqui. Bem, decidiu não sair, então vamos deixar ele aí. Estranho. Beleza, então vamos desenhar aqui. Figura 3 é uma possibilidade e a gente ter as retas reversas, né? Como eu falei. Vou chamar aqui de R1 e R2. Então vamos pegar aqui um ponto. Vou pegar outro ponto aqui. Um outro ponto aqui. Sei lá, chama P1. Vou aqui agora calcular, ver o que acontece exatamente. Vou pegar tracejado para ficar bonitinho aqui para vocês. Isso aqui vai subir. Esse cara aqui vai pegar aqui em cima. Tá? E aqui a gente vai ter exatamente a figurinha que eu queria desenhar para vocês. Então, aqui observa que eu tenho um paralelepípedo. Tá? Eu só melhorar aqui. Então, aqui eu tenho um paralelepípedo. Tá? Então, moralmente, o que eu quero? Eu quero exatamente encontrar essa distância D. Tá? Essa distância D. Então, esse caso vai ser o caso mais, eu acredito que em todo o assunto, o caso mais um pouquinho mais interessante, né? Que é encontrar a distância, será encontrar a altura de um paralelepípedo. Tá? A gente viu anteriormente a altura do paralelogramo, mas aí agora a gente vai ter que ver a altura do paralelepípedo. Então, vamos analisar os três casos, tá? Então, vamos lá. Sejam R1 e R2 duas retas, eu só posso acontecer esses três casos. Então, vamos explicá-los. Né? Sejam R1 e R2 duas retas. Dou duas retas. Tá? Vamos lá. A distância entre R1 e R2, indicada por D de R1, R2, como a gente está indicando sempre, é o menor comprimento. É o menor comprimento do segmento PQ. Né? É o menor comprimento do segmento PQ. Tá? Só para ficar pelo menos plausível para vocês, chamar esse danado aqui de Q, né? Esse daqui de P. Para a figurinha ficar condizente com o que a gente está falando. Comprimento do segmento PQ. Com, tá? P pertencente a R1. Então, só vou trocar aqui mais uma vez. Desculpa, pessoal. E P e Q. Com P pertencente a R1 e Q pertencente a R2. Tá bom? P pertencente a R1 e P pertencente a R2. E aí há três casos a se considerar, que são os três que eu mencionei para vocês. Vamos lá. Aqui, há
três casos a considerar. Primeiro deles, né? O item A, que é exatamente a figura 1. Figura 1 diz o seguinte: se R1 e R2, não sei se vai dar para colocar aqui, não sei se fica pequeno para vocês, mas vamos olhar aqui. Se R1 e R2 são concorrentes, ou se R1 coincide com R2, então, obviamente, a distância é zero. Então, distância de R1 a R2 é zero. Que figura é essa? Figura 1. Tá? Então, mais uma vez, vai ter que fazer primeiro o quê? Analisar a posição relativa das retas, para depois calcular a distância. Tá bom? É diferente dos casos de ontem. Tá? B. Se R1 é paralelo a R2, tá? Se R1 é paralelo a R2, então, a gente sabe que a distância, que é esse caso, tá? Esse caso. Então, a distância de R1 a R2 é a distância de P a R2, ou Q a R2. Aí é uma escolha, tá? Tanto faz. Vamos pegar P a R2. Onde P pertence a R1. Tá? Onde P pertence a R1. Da mesma forma, só para deixar aqui registrado, forma, a distância de R1 para R2 pode ser exatamente quem? Pode ser a distância de Q a R2. A R1, tá? De Q a R1. Desculpa. De Q a R1 com Q pertencente a R2. Tá? E agora vamos no caso mais bacana, né? Figura 2. Tá? Essa é a figura 2. Agora vamos para o último caso mais interessante, que a gente vai ter que escrever um pouquinho mais, que é quando as retas são reversas. Tá? Item C. E nesse caso a gente vai fazer um exemplo. Tá? Nesse caso, vamos fazer um exemplo. E depois fazer a distância entre dois planos. E finalizar o que a gente tem que falar hoje. Vamos pegar duas retas reversas. Tá? Se R1 e R2 são reversas, lembre, reversas, figura 3. Reversas, tá? A distância, vamos escrever, né? A distância. Passar aqui a receita aqui para vocês. A distância entre R1 e R2 é igual ao comprimento da perpendicular PQ. PQ. Agora, como encontrar a danada da perpendicular PQ? Esse é o ponto chave aqui, né? Figura 3. Então, a pergunta natural é determinar essa distância. Como é que eu, danado, calculo o comprimento da perpendicular PQ? Que a gente está vendo aqui na figurinha. É essa figura, tá? Vamos melhorar mais uma vez o Q. Então, como é que eu calculo esse D aí? É exatamente o comprimento da perpendicular PQ. Então, vamos brincar com calcular isso aqui, né? Então, vamos lá. Vamos determinar tal distância. Tá? Tal distância. Tá? Vamos determinar tal distância. Beleza. Então, para isso, seja V1 e V2, vetores diretores de R1 e R2. A gente sabe encontrar os vetores diretores. Para isto,
sejam V1 e V2 vetores diretores de R1 e R2, tá? Respectivamente. Ok? Deixa eu escrever aqui. Respectivamente. Tá? Tomemos pontos arbitrários P1 pertencente a R1 e P1 pertencente a R1 e P2 pertencente a R2. Eu vou fazer outra figura para a gente ir acompanhando, tá? P1 pertencente a R1 e P2 pertencente a R2. Vamos fazer a figurinha. Vou pegar aqui R1. Vou fazer não. R1, tá? R2. Aí vamos pegar P1 pertencente a R1. Vamos agora pegar P2 pertencente a R2. P2. Tá? Então aqui eu tenho um primeiro ponto. Observe que eu não estou pegando perpendicular, tá? Não sei onde é que estão, estou pegando dois pontos quaisquer, ok? Aí vamos lá. Os vetores P1, P2, V1 e V2, tá? Geram um paralelepípedo. A gente sabe que a reta 2 tem um vetor diretor V2 e a reta 1 tem um vetor diretor V1. Vamos escrever aqui, né? Então esse danado aqui tá aqui, ó. Tá aqui, ó. V1 e tá aqui o V2. A gente viu lá no curso, né? No começo do curso, V2. Aqui V1. A gente viu no começo do curso, eu tenho exatamente, então, três vetores, P1, P2, V1, P1, V1 e V2. A gente sabe que esses caras geram um paralelepípedo, tá? Geram um paralelepípedo. Por quê? Porque eles não são combinação linear, tá? Então, geram os vetores P1, P2, V1 e V2 geram um paralelepípedo. Eles geram um paralelepípedo, cujo plano contém, tá, a base desse paralelepípedo. Cujo plano, que tem um que, né? Que contém. Agora sim. A base desse paralelepípedo tá? É paralelo. A gente vai desenhar já isso. Paralelo a V2. É paralelo a V2. No caso, a reta, né? 2, o vetor diretor. Então, eu vou escrever aqui a reta, a R2, a reta 2. E contém a reta 1, ou seja, o vetor diretor V1. E contém R1. Então, vamos ver se a gente consegue desenhar isso aqui, né? Então, eu tenho um plano que vai conter a reta 1, ou seja, o vetor diretor. Então, vamos fazer aqui o planozinho aqui embaixo, ó, que está o plano. E esse cara, como está escrito aqui, ó, contém a base desse paralelepípedo, é paralelo à reta 2. Então, a gente vai ter uma outra base lá em cima. Né? A figura pode ser que não fique bacana, mas é isso aqui que eu estou escrevendo. Está sendo escrito ali. Então, esse cara está aqui. Aqui. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui nessa conversa é que isso aqui está paralelo a isso aqui. Tá? E o que é que eu quero calcular? Eu quero calcular exatamente agora a distância de P2 a
P. Essa é a distância D. Eu preciso calcular. Tá? Então, vamos continuar. Então, a distância de R1 a R2, tá? É exatamente a distância de R2 ao plano que está na superfície de baixo, ou seja, que toca R1. Vamos chamar isso aqui, se eu pudesse chamar isso aqui de um plano, isso daqui seria um plano π1, isso aqui é π2, então a distância dessa reta a essa seria exatamente o quê? A distância desse ponto a esse plano. Tá? É exatamente isso que a gente vai escrever. Então, a distância de R1 a R2 será, vamos passar aqui para a próxima página, que não dá mais aqui, será a distância exatamente de quem? De R2 ao plano que contém a base. Ao plano, distância de R2 ao plano que contém a base. Vamos olhar lá na figura. Olha só. Eu quero isso daqui é a reta R2. Então, observa como eu desenho a figura. Então, qual é a distância de R2 a R1? É exatamente a distância de R2 a esse plano. Tá? Esse planozinho aqui de baixo. Ora, mas isso a gente sabe quem é. É exatamente, se isso aqui é um ponto P, esse cara é exatamente o quê? A distância, ou seja, a distância de P2 a P, a norma, né? A gente descobriu que a distância de dois pontos nada mais é do que a norma do vetor gerado pelo P2P, pelo segmento. Então, vamos escrever. Ou seja, a distância de R1 a R2 nada mais é do que a norma de P2. Aí, tanto faz, P2P ou PP2, tá? Já falei isso a vocês. P2P. Que é quem? A altura do paralelepípedo. É igual à altura do danado do paralelepípedo. Mas e tudo bem. Isso daí a gente já tinha visto na figura. Mas como é que calcula isso? Né? Agora é a brincadeira. Tá? Isso aqui a gente já tinha visto desde o primeiro desenho. Ou seja, esse desenho. Eu só escrevi esse desenho em um português aqui, como se fosse uma receita, né? Agora, o que é que eu preciso? Eu preciso calcular exatamente a altura do paralelepípedo. E como é que eu faço isso? Vamos continuar. Tá? A gente viu que o volume do paralelepípedo está relacionado com o produto vetorial. O produto vetorial. Então, a gente vai ver que exatamente o volume do paralelepípedo vai estar relacionado com o produto vetorial dos vetores diretores multiplicado pela altura. Isso foi visto na primeira unidade do curso. Então, vamos escrever isso. Tá? O volume do paralelepípedo, quem tiver dúvida, acessa lá as aulas no YouTube da primeira unidade e olha como é que encontra o volume de um paralelepípedo. Tá? O volume do paralelepípedo pode ser obtido de duas maneiras. Deixa eu aumentar aqui, que agora a gente já sabe calcular, né? Então vamos de duas maneiras. Tá? Como produto da área da base pela altura, como o produto da área da base pela altura. Opa, então o volume do paralelepípedo é o volume é a área da base vezes a altura. Vamos lá, olha a figurinha. Base vezes altura. Eu estou procurando a altura, tá? Por um lado, eu sei que isso é verdade. E a outra forma de encontrar o volume? Né? Então, vamos escrever isso. Por outro lado,
Por outro lado, né? Por outro lado, como o produto misto, que foi isso que a gente aprendeu, né? nas aulas anteriores, mistos, como produto misto em valor absoluto. Eu quero a área, né? O volume, desculpa, absoluto. Ora, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho exatamente que juntar esses dois pontos, né? Vamos só terminar aqui. Por outro lado, como produto misto em valor absoluto dos valores determinados pelas arestas. Dos valores, dos vetores determinados pelas arestas. Né? Arestas. Ou seja, por um lado a gente sabe que o volume acabei de dizer, né? Será área da base pela altura. Então, a área da base pela altura. A altura que eu chamei aqui foi como? P2, né? Né? E V é o valor absoluto do produto misto, ou seja, P2, V1, V2. Então, eu posso igualar os dois, né? Posso igualar os dois. Tá? Então, vou igualar exatamente os dois. São os mesmos volumes encontrados de formas distintas. Tem que dar a mesma coisa. Tá? Das equações, anteriores, quem é a PP2? É exatamente o que eu estou procurando, né? PP2 é exatamente a altura, né? PP2 anteriores. Então a gente vai fazer assim, né? Daí, das equações anteriores, temos que P2P ou PP2, sempre lembre isso. Só um ponto aqui. Desculpa, pessoal. Desculpa. P1, tá? P1, P2. Então, a base aqui, ó, é P1, tá? O P é a altura. É a altura. Então, aqui é P1, tá? P1, P2. Ótimo. E aqui também, tá? E agora a gente vai exatamente calcular a altura, tá? Então, das equações anteriores, temos que P2P, P2P, aí sim, que é exatamente o que eu quero, aqui, ó. Ou PP2, gosto do freguês. É exatamente igual. E aí a gente vai calcular exatamente, já que a gente tem os dois volumes, igualar, né? É exatamente igual a isso aqui, né? P1, P2, tá? P1, P2. V1, V2. Dividido pela norma, por esse cara aqui, né? Dividido por V1, V2. V2. Tá? Então, vamos só conferir, para ver se eu não estou misturando aqui os P's, né? O volume do paralelepípedo pode ser dividido de duas maneiras. Como o produto da área da base pela altura, área da base pela altura. Vamos ver se a altura é essa. Não. A altura é PP2. PP2. Então, isso aqui tá correto, tá? Por outro lado, como produto misto em valor absoluto dos vetores determinado pelas arestas. Agora sim, o produto misto dos vetores determinado pelas arestas. Está aqui e está aqui. Então, é P1, P2. P1, P2, aresta aqui, ó. P1, P2, tá? V e V1. Então, aqui é P1, P2. Agora tá certo, tá? Então, como os volumes são iguais, eu vou igualar isso a isso. Igualei e passei o quê? Dividindo esse termo aqui. Obviamente, esses caras são diferentes de zero.
tá? E eu encontro a altura, ou seja, a distância de P a P2, que era o que eu queria. E aqui a gente finaliza exatamente o cálculo da distância. Vamos fazer um exemplo, tá? Para absorver isso. Esse é o caso mais detalhado. Eu acho que em de toda essa sessão, tá? Vamos lá. Exemplo. Exemplo. Vamos calcular a distância. Eu vou dar duas retas, né? A distância entre as retas R1 e R2. Entre as retas. Vamos lá. R1, quem é R1? É x igual a 1 menos 2t, y igual a 2 mais t, z igual a 3 menos t, e R2 é x igual a menos 1 mais s, tá? Y igual a 1 menos s, e z igual a 4 mais 2s. Tá? Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer aqui, e aí eu vou deixar como exercício, óbvio, é encontrar a posição relativa. Tá? Posição relativa vocês já devem estar estudando. Na próxima aula, né, eu vou fazer exercício só exercícios, né? Então a gente vai fazer alguma coisa de posição relativa entre retas. Então hoje eu vou só para o que eu quero, que é exatamente o cálculo da distância. Tá? Então, exercício prove que R1 e R2 são reversas. Tá? Então, vou pegar as retas sendo reversas, que é o que eu quero para estudar o caso mais complicado de hoje, né? Então, prove que são reversas. Então, já sei que as retas são reversas. Ah, como é que eu vou fazer isso? Aplicando o que a gente já conhece, de decidir quando retas são reversas e etc. Tá? Beleza, a posição relativa entre retas. Então, aqui eu vou utilizar. Então, prove que as retas são reversas. Então, observe solução. Note que R1 e R2 são reversas. Tá? Se não conseguir, me digam lá no mural para que a gente faça na próxima aula. São reversas. Neste caso, vamos pegar dois pontos arbitrários, um ponto de R1 e um ponto de R2. Neste caso, tomemos, por exemplo, por exemplo, que cada um dessa sala aqui, das 17 pessoas que estão aqui, cada um pode pegar um ponto. Um ponto em R1, um ponto em R2. Tá? Então, vou pegar 1, 2 e 3. Por que 1, 2 e 3? Porque você é esperto e vai pegar logo o que está aqui na tua frente. E menos 1, 1 e 4. Então, vou pegar esses dois pontos. Ou seja, pegar T igual a 0 e S igual a 0. Então, já temos os dois primeiros pontos. Um ponto em R1 e um ponto em R2. Por exemplo, P1 igual a 1, 2 e 3, que está em R1. E P2 igual a menos 1, 1 e 4. Menos 1, 1 e 4, que está em R2. Não vou perder tempo. Tá? Não vou perder tempo. Então, peguei os dois pontos, né? Que eu disse que tinha que pegar, quaisquer. Agora, o que é que eu tenho que calcular? Vamos relembrar? Eu tenho que calcular o vetor, né? Eu sei o vetor da reta diretor da reta R2, sei o vetor diretor da reta R1, mas eu tenho que calcular esse vetor. Quem é P1, P2? Então, vamos calcular. Assim, quem é P1, P2? P1, P2 é P2 menos P1. Ah, professor, mas eu quero calcular P2, P1. Vontade. Siga. Tá? É a mesma coisa. Então, P1, P2 é P2 menos P1 é menos 1, menos 1. Dá menos 2. De onde vem isso? Menos 1, menos 1. 1, menos 2 e 4, menos 3. Vamos lá colocar o resultado. Menos 2, menos 1 e 1. Esse daqui é meu P1, P2.
E agora eu vou pegar os vetores diretores. Sendo V1, o vetor diretor da reta 1, igual a menos 2i, mais j, menos k. Espera aí, de onde vem isso? Ora, 2i menos, tem um menos aqui na frente, ó, j menos k. Na frente do t tem menos 1. Na frente do t tem 1 e na frente do t tem menos 2. Quem é o vetor diretor da reta 2? Rapidinho a gente vê que é I menos J mais 2K. Mais 2K. Pronto. Peguei os dois vetores diretores. Então, sendo V1 e V2 os vetores diretores de V1 e V2, de V1 e V2, tá? Respectivamente, desculpa, R1 e R2, desculpa, perdão, de R1 e R2, respectivamente, tá? Temos, peraí, mas para que danado eu quero os vetores diretores de R1 e R2? Vamos voltar? O que é que a gente calcula? O volume. Para calcular o volume, eu preciso do produto vetorial do vetor diretor da primeira reta com o segundo e exatamente a altura de P a P2. Essa é a primeira parte do volume, o primeiro jeito de encontrar o volume. Esse cara é o que eu quero. Esse cara aqui é o que eu quero. Então, por um lado, eu vou ter que calcular isso. Por outro lado, eu vou ter que calcular esse rapaz aqui, esse cidadão. São as mesmas coisas, calculadas de um modo diferente. O mesmo volume calculado de duas formas. Então, vamos lá. Tem o V1 e tem o V2, vamos fazer exatamente o produto vetorial de V1 com V2. Vai me dar o vetor. Vou lá e calculo a norma. Deixo guardadinho. Então, vamos fazer isso. Temos V1, V2, produto vetorial, é igual a IJK. Isso aqui eu não vou fazer, tá? Vocês já devem estar sabendo mais que eu. Menos 2, 1 e menos 1. 1, menos 1 e 2. Isso daqui é quem? I mais 3J mais K. Calculei o produto vetorial. Calcular a norma. Daí, quem é a norma? É igual a raiz quadrada de cada entrada somada ao quadrado. I mais 3J mais K, daí é 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, mais tudo positivo, né? 3 ao quadrado, 9, com 10, com mais 1, 11. Raiz de 11. Raiz de 11. Perfeito. Então, quem é a distância? A gente já sabe, né? Observa que a distância é... Vamos lá, voltar aqui. É o produto desses dois rapazes. É o volume, a gente vai igualar os volumes. E a gente precisa encontrar esse rapaz aqui. Então, esse rapaz eu já tenho. Então, falta eu calcular o quê? O produto misto. O produto misto. Tá? Desse elemento. Só que esse cara aqui é um vetor que eu já tenho. V1, V2. E esse outro é outro vetor que eu já tenho. Então, falta só calcular o produto interno entre esse vetor com esse vetor. Então, vamos fazer. Quem é... Vamos voltar lá. Tá aí isso. Além disso, quem é, né? Além disso, quem é o módulo de P1, P2 interno com V1 vetorial V2. Isso aqui eu acabei de calcular. V1 vetorial V2. Tá aqui, ó. E eu sei quem é P1, P2. Tá aqui. Então, quem é o produto interno desses dois vetores? Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 1 mais 3, menos 3. Então, menos 2, menos 3, menos 5. E 1 vezes 1, 1.
Então, menos 2, menos 3, menos 5, mais 1, menos 4 em valor absoluto, 4. Valor absoluto, 4. Então, vamos escrever isso. Isso daqui é quem? Isso daqui é o módulo do produto interno de quem? Vou escrever devagarzinho para vocês. P1, P2, menos 2, menos 1 e 1. Quem é V1, V2? O vetor 1, 3 e 1. Então, quem é produto interno? Valor absoluto desse produto interno é menos 2, menos 3, mais 1. Isso daqui, na minha terra, dá 4. Beleza? Opa. 4. Tem o valor absoluto, né? Porque dá menos 4, valor absoluto 4. Então, fechado, né? Agora eu preciso só dividir esse rapaz, né, por esse. Portanto, a distância de R1 a R2 que a gente batalhou para encontrar é esse número dividido por este outro. E isso aqui é quem? Isso aqui é quem? Isso aqui é 4 sobre raiz de 11. Essa é a distância. Tá? Das duas retas reversas e encontrei a distância. Na prova, podemos pedir, por exemplo, as retas e pedir uma questão. Calcule posição relativa, ângulo e distância entre as retas. Tá? Ou eu posso simplesmente dizer, dado duas retas reversas, e dar as duas retas e pedir só a distância. Vai depender do humor do dia, né? Então, com isso, fica faltando só um ponto para a gente finalizar a aula de hoje, que é a distância entre dois pontos, dois planos. Sexta distância é, finalmente, distância entre dois planos. Tá? Vamos finalizar isso com a distância entre dois planos. E a gente vai recair o que a gente já fez, tá? A gente vai recair no que a gente já fez. O que é que a gente já fez? A gente sabe que existem duas possibilidades para essas distâncias. Ou é, no caso 3, né? Mas que acaba assim englobando em uma só, que é a distância ser zero. Ou a distância é zero ou é diferente de zero. Se for zero, existem duas possibilidades. Os planos coincidem ou eles se cortam. Se for diferente de zero, os planos são paralelos. Só tem dois planos, então vamos escrever isso. Desenhar primeiro. Geometricamente, o que é que isso quer dizer? Então eu tenho possibilidade 1, os planos são iguais, coincidem, distância zero, ou os planos simplesmente se cortam, tá? Se cortam. Tá? Os planos se cortam, tá? E isso aqui, π1, π2. E a distância nesses dois casos, vamos botar a figura 1, a distância de π1 a π2 é zero. O outro caso são paralelos. E a figura 2, são os planos serem paralelos. Então, de fato, eu tenho uma distância. Tá? Tenho uma distância, plano 1, plano 2. Isso aqui é a figura 2, que diz que a distância de π1 a π2 é diferente de zero. Tá? Então, como é que a gente vai calcular? Vamos escrever. Então, sejam π1 e π2, vai recair o quê? No caso das retas. A gente primeiro vai ter que estudar a posição relativa dos planos, se eles se cortam, se eles são paralelos, se eles são coincidentes. Com isso, eu já sei qual é a distância. Se paralelos, eu vou encontrar, daqui a pouco eu vou dizer como. E se forem coincidentes ou reversos, se tocarem, eles têm distância zero. Não precisa nem calcular, não precisa nem correr, né? Se preocupar. Então, moralmente, o que é que vocês vão ter que fazer nessa segunda parte de distância? Estudar muito bem posição relativa. Então, posição relativa vai dar bagagem para vocês para encontrar
distância do que a gente tratou hoje. Distância de duas retas, dois planos e uma reta e um plano. Uma reta e um plano não, que a gente já sabe calcular das aulas anteriores. Então, tá, perfeito. Então, vamos lá. Dou dois planos, quaisquer, sejam π1 e π2, dois planos. E eu quero calcular a distância, né? Então, se π1 interseção com π2, tá? For diferente de vazio, uma outra forma, né? Em vez de você encontrar exatamente de olhar as posições, olhar a interseção, uma outra forma. Então, a distância de π1 até π2 é zero. Por quê? Porque tem um ponto. Isso aqui é a figura A. Isso aqui é a figura A. Tá? Toca em algum canto. Ou numa reta, ou num plano. No caso aqui não dá num ponto, porque não são três planos, tá? Então tem que ter bastante cuidado. Aqui só são dois planos, tá? Dois planinhos só. Beleza. Se figura A, se π1 é paralelo a π2, né? Que é a figura 2, né? Chamei A ou 2? A, 1 ou 2? Desculpa, 1 ou A? 1. A figura 1. Beleza. Se π1 é paralelo a π2, então o que a gente tem? Então, distância de π1 a π2 nada vai ser do que mais do que o quê? A distância de P1 a π2. Vamos pegar π1 aqui, P1 aqui, tá? E lembrando, pego um ponto, pego exatamente o pé perpendicular ao outro plano. Observa aqui, pega esse cara aqui, tá? É a distância de π1 a π2, que é a distância de P1 a π2. Isso a gente já sabe fazer, o que a gente fez na última aula. Onde P1 é qualquer ponto de π1. Qualquer ponto de π1. Isso daqui é exatamente a figura 2. Tá? A figura 2. Então, a gente vai ter sempre que calcular ou interseção ou posição relativa. Isso aí é o gosto de cada um de vocês. E recai no caso anterior. Qual o caso mais sutil? O caso mais sutil é exatamente quando a gente tem duas retas reversas, que é exatamente a altura do paralelepípedo. O resto recai no caso que a gente viu na primeira aula. Por isso que aquela primeira aula eu fiz com bastante detalhes. Tá? Para finalizar, vou pegar um exemplo aqui. Vou ver aqui um exemplo para a gente finalizar a aula. Tá. Vou pegar a distância aqui de duas retas, achar a distância de duas retas. Vamos ver o que é que dá para a gente finalizar a aula de hoje. Tá? Não, professor, e pega dois planos. Dois planos é a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Pega um ponto a um plano, tá? As retas acabam tendo um pouquinho mais de dificuldade, por isso que eu vou pegar as retas aqui para vocês. Vamos lá. Exercício para finalizar. Exercício. Tá? Dou duas retas. R1, vou dar a reta x mais x igual a 3 mais 6t. E observa aqui o seguinte, pessoal. A reta eu posso dar de qualquer forma, tá? Na paramétrica, posso dar de qualquer uma daquelas formas que a gente viu nas últimas aulas, tá? No começo do curso, na segunda unidade. E vocês têm que colocar na melhor forma para encontrar os pontos e etc. Tá bom? Eu estou dando aqui essa na forma paramétrica, tá? Y igual a menos 4 mais 4t, z igual a 1 mais 1 menos 4t. Vamos pegar R2, x igual a 1 mais 9s, y igual a 1 mais 6s, e z igual a menos 3 menos 6s. Tá? São as duas retas. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho exatamente, primeiro, que saber a posição relativa das retas. Então, esse eu vou fazer o geral. Vou mostrar como é que eu encontro as posições, o que é que dá, e calcular a distância. Então, calcule,
Né? Calcule a distância de R1 a R2. É isso que eu quero. Solução? Vamos ver primeiro a posição relativa das retas. Observe que devemos inicialmente encontrar as posições relativas de R1 e R2, obviamente. Não sei como é que elas estão. Tá? Então, tá bom. Então, encontrar as posições relativas de R1 e R2 é resolver o seguinte sistema. Isto é estudar o seguinte sistema. Quem é o sistema? É exatamente, são dois, né? A gente vai igualar, um sistema, eu vou igualar x com x, y com y, z com z. Então vai chegar ao seguinte sistema de duas incógnitas. São três equações de duas incógnitas. Então vai dar 3 mais 6t igual a 1 mais 9s, menos 4 mais 4t igual a 1 mais 6s, e 1 menos 4t igual a menos 3 menos 6s. Está aí na tela para vocês. Tá? Se eu não tiver feito nada errado. Então, esse sistema é equivalente a quem? Ao que? É equivalente a uma equação, um sistema de três equações com duas incógnitas, que é o seguinte. 6s, depois vocês conferem, tá? 9t igual a menos 2, pelas minhas contas aqui, igual a 5. 4t menos 6s igual a 5. Finalmente, menos 4t mais 6s igual a menos 4. E agora, professor, como é que eu faço? Resolver. Resolvo como? Como você quiser. Escalona. Para mim, é sempre o mais simples. Então, escalonando esse sistema, então resolvendo por escalonamento, temos, então vou pegar o sistema, 6 menos 9, 6 menos 9 menos 2, 4 menos 6 e 5, 4, 6 e menos 4. Tá? Vamos escalonar isso. Ou seja, vou transformar a linha 3 na linha 3 mais a linha 2. O que é isso? Ora, quando eu somar a linha 3 com a linha 2, eu já vou chegar no negócio bacana, que é o seguinte. Não mudei a linha 1, não mudei a linha 2. Repete. Só que eu estou somando a linha 3 com a linha 2. Quando eu somo a linha 3 com... Aqui é menos 4, né? Menos 4. Quando eu somo a linha 3 com a linha 2, olha o que dá. 0. Menos 4 mais 4, 0. Menos 6 mais 6, 0. Menos 4 mais 5, menos 4 mais 5, 1. Estou concluindo que 0 é igual a 1. Ou seja, o sistema é o quê? Incompatível. Aí, da última linha, 0 é igual a 1. Isto é, incompatível. O sistema é incompatível. Ora, se o sistema é incompatível, significa dizer que as retas são paralelas. Ou reversas. Não tem interseção. Estou calculando a interseção das retas, então tem interseção, então, portanto, R1 e R2 são paralelas, ou R1 e R2 são reversas. Recapitulando, dou duas retas, vou olhar se elas têm interseção ou qual é a posição relativa delas. Como é que eu faço isso? Calculo o sistema. Tenho a reta
Então, as retas paramétricas de cada um, igualo, x com x, y com z com z, encontro o sistema. Dá uma olhada nas últimas aulas nos vídeos aí no YouTube, tá? Depois disso, encontro que elas não, o sistema é incompatível. Encontrei que o sistema é incompatível, tá aqui. Onde é que está a incompatibilidade? Na última linha. 0 é impossível ser igual a 1. Então, só existem duas possibilidades. Não tem interseção. Elas estão assim ou estão assim. Tá? Ou assim, ou assim. Paralelas ou reversas. Então, vamos agora calcular a distância. Nos dois casos, a gente tem como calcular a distância. Só que a gente precisa decidir se elas são paralelas ou elas são reversas. Tá? Então, vamos prosseguir. Pega os vetores diretores. Se eu tenho duas retas, eu tenho que calcular agora, pegar os vetores diretores e ver o que acontece com os vetores diretores, né? Sejam. Então, vamos decidir agora se elas são paralelas ou reversas. Sejam V1. Quem é o vetor diretor da primeira reta? É 6, 4 e 3. Depois vocês conferem, tá? Sejam V1. Eu vou colocar aqui e depois a gente vai lá olhar. 6, né? Cadê a reta 1? Aqui. 6, 4 e menos 4. A gente já vê. E V2 como sendo 9, 6 e menos 6. Vamos olhar? Isso é isso? Vejam aí, confiram comigo. Reta 1, vetor diretor. 6, 4 e menos 4. Tá aqui, né? 6, 4 e menos 4. Reta 2, vetor diretor. 9, 6 e menos 6. 9, 6 e menos 6. Então, o que é que eu tenho que calcular? Eu tenho agora que calcular o produto vetorial entre V1 e V2. Tá? Se for nulo, então as retas possuem a mesma direção. Tá? Então, o que é que eu tenho? Elas são paralelas. E aí não é difícil de verificar que esse produto vetorial é nulo. Então, vamos escrever. Como? Sejam V1 e V2 igual a isso. Como? V1, V2. Isso aqui é IJK. 6, 4 menos 4, 9, 6 e menos 6. Isso aqui é zero. Então, o vetor nulo. Tá? É nulo. É nulo. Tá? As retas possuem a mesma direção. Se elas possuem a mesma direção, então é impossível que elas sejam reversas. Logo, as retas são paralelas. Isto é, V1 é paralelo a V2. Opa, desculpa. R1 é paralelo a R2. Tá? E V1 é paralelo a V2, né? Obviamente. Tá? Então, vamos calcular a distância. Então, qual é o caso que eu estou? Estou duas retinhas assim, ó. R1, R2. Eu preciso calcular, pegar um ponto aqui e calcular exatamente essa distância. D. Tá? Vamos lá. Quem seria meu ponto P1? Candidato a pegar meu ponto P1, né? Preciso pegar a distância de R1 a R2 e a distância de P1 a R2. E a distância de P1 a R2? Quem seria meu candidato a pegar P1? Esperto. Vamos fazer. Vamos voltar lá na reta paramétrica. Aqui a reta paramétrica. Quem seria meu ponto? Né? Eu escolheria 3, menos 4 e 1, para não ter problema de errar. Tá? Então, vamos pegar esse ponto. Tá? Vou pegar esse ponto aí. 3, menos 4 e 1. Considere. Vamos lá. Considere P1 igual a 3, menos 4 e 1, para não errar, pertencente a R1. Tá? Então, da última aula, então, a distância de R1 a R2 é a distância de P1 a R2.
que a gente já sabe calcular. A gente viu já na última aula. Ou seja, é a norma do vetor diretor da reta 2 com a norma do vetor diretor V2, produto vetorial de P1, P2. Tá? P1, P2. Ora, onde? Só relembrando. Quem é V2? V2 a gente sabe quem é o V2. É 9, 6 e menos 6. Só vou conferir. 9, 6 e menos 6. Tá aqui. P2 é um ponto da reta 2. Eu vou pegar, espertamente, eu vou pegar 1, 1 e menos 3. Vamos olhar aqui. Ó. 1, 1 e menos 3. Então, 1, 1 e menos 3. E P1, P2 é a diferença, né? P2 menos P1. 1 menos 3 menos 2. 1 menos 4, 5. Menos 3 menos 1 menos 4. Eu não estou fazendo nada errado. Agora é só fazer os produtos vetoriais e calcular a norma. Então, isso aí eu deixo para vocês. Então, a distância de R1 a R2 é simplesmente raiz de 621 sobre raiz de 17. Vamos colocar aqui a igualdade direitinho, né? Exatamente onde tem que estar. Para não ficar um negócio... Vocês vão ser professores. Então, vamos botar aqui. Distância de R1 a R2. Tá? Não precisa fatorar isso. Não precisa encontrar raiz. Só colocar dessa forma. Tá? Calculem depois isso aqui, tá? Com esses valores e vejam se de fato dá isso. Tá? Bem, a gente finaliza a segunda e última parte de distâncias para a avaliação daqui a uma semana. Tá ok?